Nesse vídeo de hoje vamos analisar alguns mitos e verdades sobre os consoles da PlayStation, o PS1, PS2, PS3, PS4 e PS5, beleza? Que são da linha dos PlayStation, que são, no caso, o PlayStation 1, 2, 3 e 4 e 5, para falar a verdade. Vamos lá. Lembrando que será de algum esse vídeo aqui, vocês assistam até o final, que vocês vão se surpreender com algumas curiosidades também deles, entendeu? Vamos nessa. Sobre as análises do mitos e verdades dos consoles da PlayStation, como eu falei aí na introdução, do PS1 ao PS5. Lembrando que eu irei fazer isso de ordem cronológica, beleza? Vamos lá. Vamos lá. O primeiro console que a gente vai falar agora é o PS1. Tem um mito, e sempre falam assim, que jogam como se fosse um mito, que o PS1 foi o primeiro console da Sony. Mas isso é uma verdade. O PlayStation 1 foi o primeiro console de videogame lançado pela Sony e foi um grande sucesso comercial. Mito. O PS1 não, o PS1 não tinha capacidade para jogos em 3D. É, Isso aí, na verdade, é um mito, porque a verdade é que, embora não fosse tão poderoso quanto alguns concorrentes na época, o PS1 era capaz de processar gráficos em 3D e foi o pioneiro nessa tecnologia. E o terceiro mito aqui, que lançam é: o PS1 não tinha suportes a jogos sem CD. Isso é um mito, pô. A verdade, o PS1 utilizava CDs como mídia principal para jogos, o que era uma novidade na época, em comparação com cartuchos utilizados por outros consoles. O que acontece é que muita gente foi enganado na época que lançou o PS1, que começou a vir aqueles clones do Nintendinho, o famoso Polystation. Aí um pai chegava na rua e comprava um PlayStation, via lá a caixa com essa aparência do PlayStation aqui, todo mundo comprava, aí todo mundo, muita gente que comprou, tem muita gente que até hoje acha que, tem muitos inocentes aí que acha que o Polystation é um PlayStation, velho. Só que não é, tá ligado? Cai ainda na armadilha. Vamos agora no PS2. O PS2 é o console mais vendido de todos. É uma verdade. O PS2 é realmente o console mais vendido da história, com mais de 150 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Outra coisa aqui, o mito. O PS2 tinha uma CPU muito poderosa para a sua época. Verdade. O PS2 apresentava uma CPU Emotion Engine customizada que era bastante poderosa para a sua época e permitia jogos com gráficos impressionantes. Outra coisa que é considerado um mito, que eu vou dizer se é verdade ou não agora. Isso. Seria. Sim. O PS2 aqui era compatível com jogos do PS1. O pessoal joga como se fosse um mito isso aqui, mas é verdade. O PS2 embora a maioria dos jogos do PS2 pode problema de compatibilidade ou não funciona com ele mais recente. Sempre acontece, mas eu acho que isso era mais quando era jogo. Na época eu consegui comprar alguns originais PS1. E meu irmão rodou de boa, tá ligado? Uma dica que eu dou: se você tá com ele desbloqueado, desativa o Matrix e tenta botar aí o CD original
sem o Matrix ativo, é bem capaz de rodar mais fácil. Vamos agora sobre os mitos e verdades do PS3, ou também conhecido como PlayStation 3, né? A primeira coisa, o PS3 foi o primeiro console a oferecer suporte a jogos em Blu-ray. Isso não é um mito, é uma verdade. O PS3 foi, de fato, o primeiro console a utilizar o formato de mídia Blu-ray, o que permitiu jogos com gráficos mais avançados e capacidade de armazenamento maior. Aqui, outra coisa, o PS3 tinha retrocompatibilidade total com os jogos do PS2. Verdade. Os primeiros modelos do PS3 eram retrocompatíveis com o jogos do PS2, mas posteriormente a retrocompatibilidade foi removida em modelos mais recentes. Ou seja, no PS3 Fat é retrocompatibilidade total, tanto com jogos do PS1 e PS2. Do Slim para o outro, não tem. Esqueça. Aqui, ó. O PS3 teve uma vida difícil devido ao seu alto preço. O PS3 foi relativamente alto, o que inicialmente afetou as vendas. No entanto, com o tempo, ele ganhou popularidade e se tornou um sucesso. É assim, hoje em dia, você acha muito PS3 à venda barato. Só que vocês têm que ter o seguinte, a seguinte dica. Se alguém estiver vendendo ele, dizendo que está com um pequeno probleminha, que cobraram barato para consertar, mas só que a pessoa não tinha dinheiro, preferiu vender, não compra. Geralmente ele vai vir com um defeito irreparável, tá ligado? E Feira do Rolo, se vocês for, geralmente ele vai estar no valor camarada. Agora, se o cara disser que tá no estado, meu filho, não pegue não. Se o cara resolver até ir com você numa barraca para testar, para você ver que tá ligando, pode comprar. Assim que você testar lá, compre, porque aí foi honestidade. Porque agora se o cara vai querer vender você no escuro, ou dizer que testou e tudo, mentira, o cara não testou. Muitas vezes não tem nem o cabo de ligar, cara, não tem nem o cabo. Aí o cara disse que testou. Como é que testou sem o cabo? Tá ligado? Vamos lá agora falar sobre os mitos e verdades do PS4. Vamos lá. O PS4 foi o console mais poderoso de sua geração. O PS4, verdade, o PS4 era considerado o mais poderoso do que seu principal concorrente, o Xbox One, oferecendo gráficos e desempenho superiores em muitos jogos. Realmente, o PS4, cara, se você colocar um PS4 do lado do PS One ou do Xbox, o Xbox One, velho, o Xbox One, ele chora perto do PS4. Ele chora perto do PS4. Ele só pode dizer eu desisto. O PS4 tinha qualidade com os jogos do PS3. Esse aí, na verdade, é um mito. Infelizmente, o PS4 não era retrocompatível com jogos do PS1. Então foi introduzido de do PlayStation 9 que permitia jogar jogos do PS3 no PS4 da noite, fazendo retrocompatibilidade. Aqui, o que falam até hoje aqui que é um mito que falam, dizem que é um mito que é o que? Tem ampla de jogos, inclusive de alta, né? O PS4 recebeu muitos jogos aclamados pela crítica, como Uncharted 4, A and God of Us Parte 2, o tributo sucesso. Traduzindo o que eu vou dizer aqui, o PS4 tem tantos jogos bons que você fica assim bobo, velho. Mas lembrando, o PS4, ele é um jogo, ele é um videogame que recentemente ele foi desbloqueado, conseguiram desbloquear. Ele é igual a consolidação de qualquer outro. Você consegue jogar um emulador dentro dele, para ele jogar outro de outros consoles. Muitos vão dizer assim, ele não tem retrocompatibilidade com PS1, PS2 e PS3. O cara vai lá, desbloqueia, habilita, bota um emulador lá dentro e começa a jogar jogos desses consoles. É simples. Só que aí você tem que fazer por sua conta em risco, né? Porque às vezes pode danificar seu aparelho, porque não é todo técnico que sabe trabalhar, não. Às vezes o Xbox 360 aí, logo de cara que desbloqueia o RGA 3.0, enquanto eu e muitos estavam avisando para o pessoal não começar a fazer, porque ainda não tinha certeza de que era confiável, muitos técnicos aí estavam fazendo, não queria dar garantia do serviço,
Muita gente perdeu o videogame, caro. Teve gente que foi tentar fazer a dica do cara, queimou o videogame. Quando foi depois, foi que muitos youtubers mostrou, apareceu os gringos que estavam mostrando que tinha como fazer esse desbloqueio no próprio fórum lá, os caras estavam avisando para não fazer ainda, que estavam em fase de teste lá, quando tivesse realmente testado que era funcional, eles iam alertar. Só que os técnicos, tá ligado que técnico no Brasil vai ganhar dinheiro em cima de trouxa daqui pra ali, né? Realmente quando é técnico golpista, né? Vamos lá falar agora sobre mitos e verdades do PlayStation 5, ou seja, PS5. O PS5 tem tempo de carregamento extremamente rápidos. Verdade. O PS, é verdade. O PS5 tem tempo de carregamento significativamente mais rápido do que o seu antecessor, graças a uma unidade de estado sólido, ou seja, SSD de alta qualidade. O PS5, ó, uma coisa que dizem que é um mito. O PS5 oferece suporte a jogos em resolução 8K. Embora o PS5 seja capaz de suportar a resolução 4K, é importante notar que a maioria dos jogos atualmente é projetada para resoluções de 4K. Muita gente, rapaz, que eu vou dizer aqui, vou falar uma coisa, curiosidade para vocês aqui. Tem muita gente que comprou o PS5 achando que a pessoa tendo que ia conseguir jogar em 8K, que isso, aquilo, até correu atrás de televisor nessa resolução. Quando até saiu televisão nessa resolução, botou quando foi ver, os jogos só saíam em 4K. Não chegava a resolução 4K, 8K. Porque os jogos são fabricados em 4K, pô. Até 4K, não vai ter 8K nunca. Outra coisa aqui. Mito. Uma coisa que o pessoal joga com mito. O PS5 possui retrocompatibilidade com os jogos de todas as gerações anteriores. Verdade. O PS5 é retrocompatível com a maioria dos jogos do PS4, mas não é compatível com os jogos de consoles anteriores como PS3, ou PS2 ou PS1. Pronto, esqueça. É importante lembrar aqui vocês que é o seguinte: nem tudo que às vezes, se você chegar numa loja ou vendedor de qualquer aparelho desses aqui, vamos dizer que chega lá tal console é retrocompatível, tem retrocompatibilidade com os do modelo anterior. Cara, você vai fazer o seguinte: você vai pegar, vai direto no site da fabricante e chega no fórum e pergunte. A própria fabricante vai lhe dar a ideia se é ou não. E até nas informações do aparelho lá no fabricante, onde fala sobre o aparelho, diz se é ou não. Diz o tipo de. Tem gente que comprou o PS5, só para você ter ideia. Foi comprar SSD NVMe de um tipo de modelo, de um tipo, né? Comprou SSD até caro às vezes. Quando chegou lá, não pegou. Era um modelo específico, que nem tinha ainda estava lançado no mercado ainda o tipo ainda. O povo saiu doido, velho. O PS5 nem bem saiu, o povo começou a pagar caríssimo pelo PS5. Chegou na hora, nem biblioteca de jogo pra valer o bicho tinha. Você tinha que botar os jogos do PS4 nele. Pô, velho. Ele nem tem jogos ainda, muitos jogos. Ele não tem nem quase jogo, ele não tem quase jogo nenhum, velho. O povo tá se matando por um videogame, velho. Rapaz, é igual quando saiu. É, a todos eles, quando saiu logo no início, a pessoa nem bem viu o lançamento, já foi comprando e se desesperando. Não vá, velho. Veja, dê um tempo primeiro para ver se vai sair jogos. Até hoje, o videogame que mais tem jogo
da Sony, assim, é o PlayStation 2. Ele tem mais jogos na biblioteca dele do que os outros. Ele ainda é melhor. Ó, se eu, ó, pode, como eu disse assim, que o PS4 é bom, né? O PS3 e o PS4 é bom, o PS5 tem até um rendimento bom, mas nenhum deles se compara ao PS2 em termos de o seguinte: o PS1 e o PS2 são os melhores, são os pioneiros e os melhores que tem console da Sony em termos de durabilidade, em termos de resistência, em termos de leitura de jogos. O CD pode estar todo arranhado, pode estar ferrado. Tanto o Play 1 quanto o PS2, ele faz de tudo para tentar ler, engasgando, mas ler. Agora vai pegar o mesmo CD dos outros consoles e tente ver. Não vai pegar, velho. E outra, o PS4, dependendo do modelo, esquenta pra caramba. Tem PS4 que esquenta que parece que você botou a mão no ferro de passar. Daquele jeito. O PS3 também esquenta um pouquinho e dá defeito fácil. Tá? Tem alguns defeitos que são irreversíveis. O PS4 também. O PS5 nem se fala que esquenta mais do que o normal. Pelo que algumas pessoas já falou, que esquenta pra caramba. Você chega no PS1 e PS2, tá, o bicho tá mais gelado do que o normal. Você vai tocar lá no bicho, o bicho ainda nem chegou na temperatura que realmente é pra esquentar. Era pra estar. Se vamos que lá e puxar 100 graus. Você chega lá, o bicho não chegou nem em 10 graus ainda. O bicho tá lá só aquele morrinho ali embaixo. E você tá de boa. Os outros consoles, quando esquenta, acho que se você colocar quebrar um ovo em cima, frita o ovo. Só pra você ter ideia. Então, gente, de mitos, algumas curiosidades, mitos e verdades de cada console, desses consoles da Sony, do PS1 ou PS5. Próximo vídeo eu irei trazer do Xbox, beleza? Valeu, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e deixar nos comentários qual outro mito e verdade que vocês sabem sobre cada console desses da Sony ou qualquer de outro aí que eu faça um vídeo na hora e marco vocês no vídeo, beleza? Valeu, fui, fique com Deus, até a próxima. Tchau.